Olá e boas-vindas a mais uma das nossas análises profundas. Hoje a gente tem um material em mãos que propõe uma visão monumental. Monumental e, eu diria, até bem técnica, né? Exatamente. Muito técnica sobre o destino do nosso planeta. A gente vai mergulhar fundo na arquitetura de uma verdadeira transformação planetária mesmo. Isso. E as nossas fontes de hoje vêm de um documento que é intitulado Questão 1019, Paraíso. Isso aí. Esse texto, para quem acompanha a gente, ele traz um trecho bem clássico da filosofia espírita, mas especificamente é uma resposta que foi dada pelo espírito identificado como São Luís a Allan Kardec. E não é só isso. Tem também um comentário junto. Sim, um comentário que é bastante aprofundado, muito meticuloso do espírito Miramés. E a nossa missão aqui, nessa análise, é explorar como que, segundo esses registros, a Terra pode deixar de ser um mundo marcado por tanto sofrimento. Deixar de ser esse lugar de dor constante para se tornar o que eles chamam no texto de reinado do bem. O reinado do bem. E o aspecto que eu acho mais intrigante dessa leitura, logo de cara, é que as fontes deixam muito claro que não tem nenhum tipo de mágica envolvida nisso. Nenhuma, zero mágica. O processo todo se dá através de uma demografia espiritual que é bem complexa. Sim, envolve um progresso moral que é inegociável. E a gente vai ver até a reinterpretação radical de alguns dogmas milenares. É uma leitura que exige um mergulho muito cuidadoso da nossa parte, porque ela articula conceitos que vão entrelaçar ética, filosofia e uma visão cósmica de longo prazo que é fascinante. Não é aquele clássico fim do mundo apocalíptico, né? Não, de jeito nenhum. Não tem fogo caindo do céu, não tem destruição instantânea. Em vez disso, o texto apresenta uma transição que é pautada numa espécie de ecologia espiritual. Ecologia espiritual. Gostei desse termo. É como se as peças fossem se readequando conforme o nível de maturidade de cada indivíduo. E para quem já acompanha essas correntes filosóficas, é uma oportunidade excelente para analisar como essa ideia de evolução coletiva é estruturada. Estruturada a partir da responsabilidade puramente individual, né? Sem atalhos, sem isenções para ninguém. Exatamente. Beleza, vamos desvendar isso. Vamos direto para a base da questão 1019. Vamos lá. A pergunta central que é feita no texto a São Luís é bem direta. O bem poderá um dia reinar na Terra? E a resposta da fonte é um sonoro sim. Um sim bem categórico. Só que a forma como o processo é descrito foge totalmente do senso comum. Totalmente. Porque não existe uma divindade estalando os dedos e alterando a realidade de um dia para o outro. Lendo as entrelinhas dessa resposta, como é que essa mecânica de transformação realmente opera na prática? O argumento central dessa passagem é, fundamentalmente, uma substituição demográfica. Substituição demográfica. Isso, mas baseada em afinidade vibratória. São Luís explica ali que o bem vai reinar quando os bons espíritos predominarem entre os habitantes da Terra. Entendi. A mecânica funciona quase como uma lei de atração e repulsão magnética. Magnética e moral. Perfeito. A premissa é que, à medida que uma parcela da humanidade começa a praticar o que o texto chama de leis divinas e consolida um progresso ético real, esse ambiente naturalmente atrai para cá consciências mais evoluídas. Ele vira um ímã pro bem. Exato. E por uma simples questão de incompatibilidade de frequência, o planeta começa a afastar aquelas consciências que ainda estão fixadas na maldade. Ou na estagnação, né? Ou na estagnação, com certeza. E essa ideia de incompatibilidade levanta um ponto muito interessante. Porque o texto é bem categórico ao afirmar que os espíritos maus não vão deixar a Terra até que o orgulho e o egoísmo sejam banidos. É um ponto crucial. Isso sugere que o nosso ambiente atual ainda oferece uma âncora, um terreno que é fértil para essas características ruins. Pois é. Enquanto houver espaço para o egoísmo prosperar nas relações humanas, essas consciências encontram ressonância. Elas se sentem em casa e continuam por aqui. E isso nos leva àquele detalhe de como essa limpeza realmente ocorre, né? Exato. O detalhe crucial. O texto descreve a encarnação de uma geração nova. Uma geração de espíritos melhores. Isso. Eles começam a povoar o planeta e, simultaneamente a isso, o fenômeno natural da morte atua como um filtro. Um filtro diário. O filtro diário. O processo de desencarne vai ceifando gradativamente aqueles que estão focados no mal. Ou que tentam deter o progresso coletivo de alguma forma. Exatamente. A lógica que a filosofia apresenta ali é puramente matemática. Essas consciências mais atrasadas vão ser literalmente excluídas do planeta no momento em que retornarem para a pátria espiritual. Elas são impedidas de reencarnar aqui na Terra. Impedidas. E o motivo não é uma vingança divina, sabe? É coerência sistêmica. Faz sentido. Porque se eles permanecessem num mundo que passa a ser habitado majoritariamente por pessoas de bem, eles estariam completamente deslocados. Eles perturbariam a felicidade e a harmonia que essa nova geração acabou de conquistar. Caramba. É uma gestão de população em escala planetária mesmo. Em escala planetária. Trata a evolução como uma questão de sustentabilidade do ambiente espiritual. E não se fala em destruição sumária. Se fala numa realocação compulsória. É o termo perfeito, realocação compulsória. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque surge uma dúvida muito óbvia. Pra onde vai todo mundo? Isso. Se essa população inteira é removida da Terra por não acompanhar o progresso moral, pra onde esse contingente gigantesco vai? O fascinante aqui é justamente o destino que é traçado para esses exilados. Segundo a resposta lá de São Luís, eles não evaporam no nada. Não deixam de existir. Não. E também não são atirados no inferno de fogo perpétuo, que seria aquele conceito punitivo tradicional que a gente conhece. Eles são transferidos. Eles são transferidos para mundos novos, mundos menos adiantados, e nesses planetas que ainda estão em estágios bem primitivos de formação social e formação moral, eles vão ter que desempenhar missões penosas. E o texto deixa claro que a perspectiva dessa transferência é puramente educativa, né? Sim, puramente educativa. Eles vão trabalhar muito duro pelo próprio adiantamento deles, e ao mesmo tempo, eles ajudam os habitantes originais desses mundos. Isso, habitantes que são descritos como irmãos ainda mais atrasados na escala evolutiva. O que significa que eles chegam nesses planetas primitivos levando uma bagagem dupla. Exato. Eles levam o intelecto e o conhecimento técnico que já desenvolveram aqui na Terra, mas levam também o peso enorme das falhas morais deles. O orgulho e o egoísmo que causaram a expulsão deles, em primeiro lugar. E é exatamente nesse ponto que a fonte constrói uma ponte que eu achei genial. Uma ponte com dois conceitos bíblicos que são muito enraizados na nossa cultura ocidental. O paraíso perdido e o pecado original. Exatamente esses dois. Como é que o texto articula essa reinterpretação? Olha, a construção argumentativa é engenhosa porque ela pega um mito e transforma em história cósmica. História cósmica. O texto propõe que o banimento desses espíritos da Terra, quando eles deixam para trás um mundo que finalmente se tornou feliz e pacífico, essa é a verdadeira raiz histórica da sublime alegoria do paraíso perdido. Caramba! Aquele paraíso mítico de onde a humanidade teria sido expulsa não era um jardim geográfico no cantinho do Oriente Médio. Era um planeta inteiro que alcançou a regeneração? Exato. Eles literalmente perderam o direito de habitar aquele paraíso porque não se adequaram às novas exigências morais do ambiente. Mas, espera aí, se eles estão apenas sendo transferidos de um planeta para outro por causa dessa inadequação moral, onde é que a ideia do pecado original se encaixa nessa história?
É aí que tá o pulo do gato. Porque, assim, na tradição teológica clássica, o pecado original é uma falha herdada, né? Uma mancha que vai passando de geração em geração desde os primeiros ancestrais. E é aí que reside a grande subversão do texto. O fascinante aqui é que a alegoria do pecado original é reinterpretada a partir do momento em que esses espíritos exilados chegam no novo destino deles. No mundo primitivo. Isso. Quando eles encarnam nessa nova realidade primitiva, eles já trazem com eles o que a fonte chama de germe das suas paixões. Os vestígios da inferioridade deles. Vestígios cristalizados. Ou seja, eles nascem naquele mundo já carregando imperfeições muito profundas. Então, sob essa ótica, o pecado original deixa de ser uma culpa mística que você herda geneticamente de Adão e Eva. Ele passa a ser a natureza moralmente doente do próprio indivíduo. Do próprio indivíduo que acabou de chegar. É a bagagem pesada de um passado de erros que ele mesmo cometeu num outro lugar. Nossa, mas isso altera completamente o eixo da responsabilidade espiritual. Altera tudo. O texto, ele literalmente arranca a culpa das costas de um ancestral distante e coloca direto no colo da própria consciência. Sem intermediários. Significa que cada indivíduo é o único responsável pelas próprias faltas e pelo próprio rebaixamento. Ninguém tá pagando pela desobediência de terceiros. De forma alguma. É uma visão que dissolve completamente a ideia de vitimismo diante de uma maldição divina. Não tem vítimas de um erro ancestral. Tem só consciências colhendo as consequências matemáticas da própria recusa em progredir. Exatamente. A ressignificação desses dogmas tem um propósito muito claro, que é reforçar o livre-arbítrio e a autorresponsabilidade. Essa é a viga mestra de tudo, né? É a viga mestra que sustenta toda essa narrativa de transformação planetária. Porque sem a compreensão de que cada ser humano é inteiramente responsável pela sua própria adequação a esse reinado do bem, todo o conceito de justiça perderia o sentido lógico. O sentido lógico dentro dessa doutrina. Sim, é um convite para uma postura muito ativa diante da própria vida interior. E essa ideia de responsabilidade individual levanta uma outra questão que é fundamental pra gente. Qual? Se a gente tá no meio de uma longa e complexa limpeza demográfica, quem ou o que foi que deu o pontapé inicial nisso tudo? Ah, sim. A origem do processo. Porque a Terra, segundo essa mesma visão, já foi um mundo puramente primitivo um dia. Então vamos trazer para a discussão o comentário do espírito Miramês. Que detalha a origem histórica disso tudo. Isso. Qual foi o catalisador para que o planeta começasse a pavimentar essa jornada toda rumo ao bem? Miramês aponta um marco histórico muito específico para esse início efetivo da transição. A figura de Jesus Cristo. Exatamente, há cerca de 2000 anos. Mas a abordagem foge muito daquele misticismo comum. Sim, o texto descreve que Jesus desceu à Terra acompanhado por imensas falanges de espíritos puros. E realizou uma ação que o Miramês classifica como quebrar a casca das vibrações inferiores. Quebrar a casca das vibrações inferiores. É uma imagem muito poderosa. É uma descrição quase física de um evento energético. O autor sugere ali que as mentes ignorantes e violentas daquela época mantinham o planeta envolto numa psicosfera extremamente densa. Como se o planeta estivesse asfixiado, né? Encapsulado numa atmosfera impenetrável de pensamentos muito brutais. Perfeito. Então a vinda do evangelho é retratada não só como a fundação de mais uma religião, Mas com uma gigantesca intervenção magnética. uma intervenção que perfurou esse isolamento vibratório e ancorou uma nova frequência de luz, de esperança e de paz no planeta. Mas mesmo com uma intervenção dessa magnitude toda, o próprio Miramês reconhece que o processo de absorção dessa nova frequência é penosamente lento. Muito lento. 2000 anos e ainda estamos no meio do caminho. Tanto que o texto menciona aquela famosa promessa de Jesus sobre o envio de um outro consolador para o futuro. O outro consolador. E a definição que a fonte dá a esse consolador chama muita atenção, porque não se trata de uma figura divinizada descendo dos céus numa carruagem de fogo. De fato, não é um indivíduo de jeito nenhum. O material descreve esse outro consolador como uma filosofia. Uma filosofia. É a estruturação de um corpo de conhecimento, de onde o amor possa nascer e se espalhar com a mesma naturalidade que a luz do sol ilumina a Terra. O grande objetivo dessa filosofia consoladora é dar bases lógicas, bases racionais para edificar a fraternidade universal. Né? Exato. E o ponto de virada na argumentação do Miramês é a constatação de que, para transformar o planeta inteiro, tirar a gente de uma região sombria, de expiação e provas, para um mundo resplandecente de amor, a estratégia não é alterar a geografia ou o clima. É simplesmente mudar o ser humano por dentro. Mudar o homem. Essa é a parte mais complexa da equação inteira. Sem dúvida. A fonte é bem explícita ao tratar essa conquista das almas como um fenômeno individual. É algo que se processa passo a passo. Mente a mente. Mente a mente. O reino do bem já foi semeado vibratoriamente lá atrás, mas a germinação dele ocorre na intimidade de cada pessoa. Não é um decreto governamental que vai resolver. Nenhum evento astronômico visível a olho nu. É uma alteração invisível de valores mesmo. Se conectarmos isso com um panorama maior, fica evidente que essa linha de pensamento não oferece soluções mágicas. Não oferece isenções de esforço. O texto do Miramês admite sem rodeios que o cenário atual ainda apresenta atritos imensos. A felicidade plena está bem longe de ser a condição geral da Terra hoje. Tá muito longe. Mas é muito revelador observar como ele redefine o papel das adversidades nesse contexto de transição demográfica e moral. Porque os obstáculos não são vistos como falhas no sistema, certo? Não. Para a fonte, os obstáculos são forças motrizes que impulsionam essa ascensão coletiva. Então, o que tudo isso significa para a realidade prática de quem tá escutando a gente agora e acorda todos os dias para enfrentar um mundo caótico? Essa é a grande pergunta. Porque, poxa, discutir ecologia espiritual e mudança de sintonia planetária é muito fascinante no plano das ideias. Mas no nível do solo a coisa é diferente. No nível do solo, qualquer tentativa de elevação moral esbarra na dor, esbarra em conflitos sociais graves e injustiças diárias. Com certeza. Como é que esse comentário do Miramês justifica a manutenção de tanto sofrimento num planeta que, em teoria, já tá a caminho de se tornar esse reinado do bem? A perspectiva sobre o sofrimento que ele apresenta é fundamentada numa pedagogia bem pragmática. Pragmática como? O Miramês argumenta que as dores e as lutas do dia a dia servem para dar mais ânimo aos cooperadores do bem. Forçando a saída da inércia. Isso, a dor é qualificada ali como um mecanismo que é severo, mas é necessário. É a dor que faz a vida crescer em todas as direções, como o texto diz. A tese é que sem a fricção dos desafios contemporâneos, a gente não avançaria. Sem o contato com o sofrimento, o ser humano não desenvolveria a resiliência emocional e moral que é exigida para sustentar coisas como a verdadeira amizade e o amor incondicional. É a típica dor do crescimento, aquele incômodo que é inerente ao processo de amadurecimento de qualquer espécie. Amadurecimento é definitivamente o conceito central aqui. E tem uma analogia no texto que ilustra isso de um jeito brilhante. A analogia dos pais e filhos. Essa mesma. O Miramês compara o papel de Jesus em relação à humanidade ao de pais que
estão criando os filhos. O texto até faz referência àquela passagem do Evangelho de João, né, capítulo 7, versículo 33, onde Jesus afirma: ainda por um pouco de tempo estou convosco. E a interpretação que eles dão para essa passagem demonstra um respeito muito profundo pelo princípio da autonomia da consciência. Como é que ele destrincha isso para explicar a meta final da transição da Terra? Ele elabora a ideia de que pais sábios nutrem, protegem e educam os filhos durante toda a infância. Mas assim que eles atingem a idade adulta, o ato supremo de amor é deixá-los caminhar pelas próprias pernas. E a premissa é que a humanidade tem vivido a sua infância e adolescência espiritual dependendo de avatares, de guias. De um amparo tutelar constante mesmo. Mas quando a sociedade planetária finalmente aprender a amar na profundidade do termo, como eles dizem, essa intervenção direta vai se tornar obsoleta. Exatamente. O reinado do bem é indissociável da liberdade plena. O grande propósito cósmico é que as criaturas adquiram maturidade suficiente para andar sozinhas. Guiadas unicamente pela luz das próprias consciências, sem precisar de muletas ou pastores o tempo todo. E olha, isso exige um nível de emancipação e de firmeza moral que pode até assustar quem tá ouvindo. Assusta bastante. Mas o que torna a leitura do texto do Miramês tão completa, eu acho, é que ele não deixa a reflexão suspensa só na filosofia abstrata. Verdade. Ele entrega orientações super pragmáticas pro nosso momento atual. Tem menções lá ao trabalho incessante, a importância da oração como uma conexão íntima e a busca constante pelo alinhamento com o bem. Sim, mas tem um ponto ali que realmente salta aos olhos. O alerta sobre o autocuidado. O alerta sobre o autocuidado é algo que dialoga demais com discussões super contemporâneas que a gente tem sobre saúde mental hoje em dia. Pois é, o texto adverte expressamente para que, na nossa ânsia de amar a Deus e servir ao próximo, a gente não cometa o erro de esquecer de amar a nós mesmos. E a justificativa para isso não é um incentivo ao narcisismo de forma alguma. É um princípio de dinâmica de energias dentro da filosofia espírita. O amor próprio equilibrado é definido como a peça mais importante para o equilíbrio das energias. A lógica operacional é implacável. Você só consegue irradiar amor em todas as direções e ser útil na transformação da sociedade se a sua própria base energética e emocional estiver sólida. Aquele sacrifício que leva ao esgotamento completo ou à autoflagelação são vistos como coisas improdutivas, porque eles incapacitam o indivíduo de continuar operando na obra do bem. É a velha máxima, né? Colocar a máscara de oxigênio em si mesmo antes de tentar socorrer quem tá na poltrona do lado. E a fonte ainda complementa essa visão de dever com um apelo muito forte à persistência. Diante de irmãos desanimados ou de cenários que são muito sombrios, o texto lembra que o auxílio é obrigatório. Mas adverte com firmeza que, por maiores que sejam os problemas, a cruz não deve ser largada no meio do caminho. Eles usam a imagem simbólica da subida ao Calvário para ilustrar que a jornada de melhoria íntima vai exigir suor e resistência até o fim. A salvação do planeta não depende de heróis isolados, depende da maturidade coletiva. E essa maturidade só brota da vivência real do amor e do dever cumprido no dia a dia. Essa constância inabalável é o que efetivamente materializa o tão esperado reino. Dá pra perceber que a proposta não é ficar num estado meditativo, passivo, esperando que naves espaciais ou anjos resolvam os nossos conflitos globais, né? De jeito nenhum. Exige um esforço contínuo de superação das próprias sombras. Exige manter a sanidade e o equilíbrio interno, ao mesmo tempo em que a gente estende a mão para sustentar o tecido social em volta. A transformação ocorre na trincheira do cotidiano. É ali que o jogo vira. Bom, para recapitular a vastidão desse panorama todo que a gente explorou, os documentos que a gente analisou hoje indicam que a transição da Terra de um mundo de expiação para um mundo de regeneração não é um evento cinematográfico. Não tem destruição instantânea. É um processo longo, bem criterioso, de substituição demográfica. Regulado por leis de atração magnética e moral. E é fascinante ver como mitos estruturais, como o paraíso perdido e o pecado original, são reposicionados. Eles deixam de ser lendas de punição divina e passam a ser descrições literais do exílio de populações espirituais. Populações que falharam em acompanhar a evolução das suas casas originais. Além disso, a gente viu que o sofrimento que ainda prevalece por aqui é contextualizado como a fricção que é necessária para polir o caráter da humanidade. Uma humanidade que está caminhando a passos lentos rumo à sua total independência espiritual. E como ponto de atenção final para quem nos escuta, é vital ressaltar a gravidade que está contida no texto do São Luís em relação às escolhas do nosso presente. Tem um alerta muito incisivo lá, formulado quase como um lamento. Ai dos que fecham os olhos à luz. A advertência é clara. Prever que aqueles que deliberadamente recusam o progresso moral estão preparando para si mesmos longos séculos de trevas e decepções em mundos inóspitos. A recusa em evoluir tem um custo altíssimo em termos de tempo e em termos de dor. E tem um recado sem meias palavras aos egoístas também. A fonte avisa que quando o momento do exílio chegar, essas consciências não vão encontrar quem as ajude a carregar o fardo das próprias misérias. Porque eles vão estar inseridos em realidades primitivas, onde a empatia e a solidariedade são coisas praticamente inexistentes. É um choque de realidade. Joga toda a responsabilidade de volta para a nossa ação diária. O trabalho interno e silencioso é a única ferramenta capaz de materializar esse novo patamar evolutivo. A única. Mas, explorando a fundo esse alerta final de São Luís, tem um detalhe que serve como um pensamento muito provocativo para a gente encerrar a nossa discussão de hoje. Qual detalhe? O texto original afirma com todas as letras que aqueles indivíduos que fazem dos bens materiais a fonte principal ou exclusiva de todas as suas alegrias terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Nossa, é pesado isso. E fica a reflexão para a gente digerir por muito tempo depois que essa análise terminar, considerando que essas consciências estagnadas serão inexoravelmente exiladas para mundos menos adiantados. Mundos com pouquíssima tecnologia e muito mais brutalidade, vale lembrar. Exatamente. Como é que esse apego profundo ao conforto material se traduziria em tormentos indescritíveis lá nessas realidades? Uma excelente pergunta. E o que essa lei de reajuste cósmico revela sem filtros sobre a nossa cultura moderna atual? Uma cultura que é obsessivamente focada no consumo, focada na ostentação e na acumulação de coisas passageiras. Sob a ótica dessa implacável ecologia espiritual que a gente discutiu hoje, o excesso de hoje parece ser a garantia absoluta da miséria de amanhã. Fica essa provocação para quem nos escuta. Nós agradecemos muito a companhia em mais esse mergulho pelas engrenagens do invisível. Até a próxima exploração.